Você irá agora assistir uma mensagem da série O Amor é Assim. Tem como parâmetro, fundamento e fonte o amor de Deus. Destina-se a aumentar o seu nível de amor, tanto no sentido vertical, como também no sentido horizontal. Amor a Deus e amor ao próximo. Se esse ministério tem abençoado a sua vida, mande-nos um e-mail em contato@assembleia.org.br. Você poderá também fazer a sua contribuição. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. Glória a Deus. Queiram, por favor, amados, tomar os vossos lugares. Glória a Deus. Há uma palavra, irmãos, que o Espírito Santo propôs em meu coração desde o final da semana passada e nesta noite, segundo o que o Senhor nos conceder, eu quero meditar com os irmãos nesta palavra. Como título para esta mensagem, nós colocamos: o amor é assim, perdoa e restitui. Recuperando, é o segundo título, recuperando os anos perdidos. Nós vamos ler um texto, irmãos, no livro de Joel, é um livro do Antigo Testamento, livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 18 e até o versículo 27. Nos diz a santa palavra de Deus: então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém. Vamos, irmãos, primeiramente para um pouco de história, para que nós possamos entender o contexto em que estas palavras foram pronunciadas, e entendendo essas palavras contextualizadas, nós possamos aplicá-las diretamente para nós, porque esta palavra é uma palavra do Senhor para nós nesta noite. Eu
sou uma pessoa comum e imperfeita, mas eu trago uma palavra do Espírito Santo. É uma palavra que é capaz de mudar a sua vida nesta noite, mudar a sua história, mudar a história da sua família e mudar esta igreja. E para isso nós precisamos entender esta palavra, tanto entendê-la intelectualmente, como também entendê-la espiritualmente. E, a partir daí, poder aplicá-la dentro daquilo que o Espírito Santo quer falar-nos a respeito da recuperação dos anos perdidos. Anos perdidos profissionalmente ou economicamente, anos perdidos porque foram investidos em um relacionamento sentimental que não valeu a pena, anos perdidos em uma penitenciária ou em uma prisão, anos perdidos por causa de doenças, anos perdidos na vida espiritual, na vida ministerial, comercialmente, anos perdidos por causa de uma ideia fixa, que parece que sem aquilo nada daria certo, enfim, anos perdidos pelas mais diversas causas. A palavra que nós lemos, irmãos, no livro do profeta Joel, já nos tem falado sobre a restituição dos anos perdidos. Mas o Espírito Santo ainda quer falar-nos mais sobre o como restaurar, recuperar esses anos perdidos na vida. Evidentemente, nenhum de nós pode voltar no túnel do tempo e reverter o passado, mas a tal maneira como Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, viabiliza, torna possível um novo começo para todo aquele que nele crê. Se você puder crer nesta palavra, como disse o profeta, quem creu na minha pregação? Esta palavra é para você. Restituir-vos-ei os anos perdidos. Nós não vamos negar as realidades da vida, mas apesar das realidades e das evidências, e para isso não importa quantos anos você tenha, ou quantos foram os anos perdidos na vida. Em nome do Senhor Jesus, eu posso dizer para você esta palavra: ainda há esperança. E aqueles anos perdidos, que poderiam ter sido os melhores anos da sua vida, a palavra de Deus e o Espírito Santo estão dizendo para nós que serão restituídos pelo poder de Deus, porque a palavra que nós lemos, Deus disse pela boca desse profeta: restituir-vos-ei os anos perdidos. Eu digo para os irmãos, eu estou meditando nesse texto desde a sexta-feira da outra semana, e eu digo para os irmãos que eu fui muito abençoado ao preparar esta mensagem, e eu estou muito empolgado com a palavra de Deus. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia tem 32 mil promessas. E por 366 vezes nós encontramos na Bíblia a palavra não temas. Não tenha medo. É uma para cada dia.
366 vezes. Não temas, não tenha medo. Tem até uma para o ano bissexto, que são 366 dias. Há uma escritura, irmãos, no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, que diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, ou seus brotos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, é uma raiz que apodreceu. Vejam o que a palavra de Deus diz: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. O que a palavra de Deus está dizendo é que algo que já morreu e já está apodrecido, quando Deus manda a sua palavra, que é água viva, aquilo que estava morto, apodrecido, voltará a viver pelo cheiro dessas águas. A palavra de Deus é água viva, é uma palavra de poder. Glória a Deus. Vamos ao nosso texto, irmãos. Joel foi um profeta para o reino do sul de Judá. Nós estudamos bem essa questão dos reinos do norte e do sul. E ele profetizou entre o ano 835 e o ano 796 antes de Cristo. Quase ao mesmo tempo, Deus estava falando por meio do ministério do profeta Eliseu com o reino do norte, Israel. Nós estamos falando, portanto, de profecias que foram faladas há mais de 2.800 anos. Mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. E esta palavra é uma novidade para nós nesta noite. O profeta Joel, irmãos, ele falou com as pessoas de Judá. E as pessoas de Judá, elas tinham se tornado um tanto ou um muito complacentes para com o mal. Elas não se importavam com o mal. Daquele tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Contanto que não me atinja, eu não tenho nada a ver com isso. E eram também pessoas centradas em si mesmas. Podemos dizer, pessoas do tipo egocêntricas ou ensimismadas. Eram pessoas que estavam preocupadas consigo mesmas e ponto final. Pessoas do tipo, cada um para si e Deus para todos. Pessoas que não tinham sensibilidade para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é algo que está acontecendo também em nossos dias. Uma das características dos nossos dias é justamente o egoísmo das pessoas. E a Bíblia diz que não há nada novo sobre a terra. O que é, já foi. E o que foi, será novamente. E dessa mesma forma, nos dias do profeta Joel, as pessoas viviam egoisticamente, viviam para si mesmas, estavam sumamente preocupadas com as suas próprias vidas e com as aparências. Elas viviam como que centradas. O ponto principal era o ter, e cada vez ter mais. E elas não tinham tempo para as coisas pertinentes ao reino de Deus, para as coisas sagradas. Esse era o estilo de vida das pessoas nos dias do profeta Joel. Paralelamente a esse estilo de vida,
elas fizeram uma mistura religiosa. Porque de um lado, elas adoravam a Deus, o verdadeiro Deus, e prestavam culto a Deus. Mas do outro lado, elas adoravam ídolos e coisas, e prestavam culto aos ídolos e também às coisas. Era uma espécie de um mix espiritual. Hoje nós chamamos isso de sincretismo religioso, que é a mistura de vários ritos e filosofias religiosas, algo que está sendo muito praticado em algumas igrejas evangélicas no Brasil, que mistura religiões orientais com o evangelho e com religiões afros. Que Deus nos livre. Isso tem algumas palavras que são palavras atuais, que definem e que fundamentam esse tipo de comportamento. Palavras como pluralidade, tolerância e diversidade, dentre outras palavras que apontam para um sistema filosófico chamado relativismo, ou seja, toda verdade é relativa. Mas voltando, irmãos, com o passar do tempo, aquelas pessoas tinham se tornado insensíveis às realidades de suas vidas espirituais. Então Deus levanta esse profeta chamado Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, e ele se torna a boca de Deus. Ele se torna um atalaia, o porta-voz de Deus, avisando aquelas pessoas que mais cedo ou mais tarde, aquele estilo de vida pecaminoso levaria eles, ou acabaria por atrair sobre eles o juízo de Deus. Mas aquelas pessoas, elas estavam tão entorpecidas com a maneira de viver, nos seus sentidos físicos, morais e espirituais, elas estavam como que anestesiadas, a tal ponto que aquelas profecias que vinham por meio do profeta diretamente de Deus para eles, parecia que era algo alheio a eles. Agora, irmãos, há uma observação muito importante, e nós vamos frisar que até aquele momento tudo ia bem para eles. Eles estavam vivendo uma grande abundância nas suas colheitas, também na atividade atividade pastoril, pecuária. Quando nós lemos na Bíblia, podemos dizer que eles praticavam uma agricultura de sucesso e de resultados, porque o texto que nós lemos diz que eles tinham abundância de trigo, de milho, de vinho e de azeite. E eles desfrutavam de uma boa qualidade de vida. Inclusive, quase todo mundo tinha feito casas novas, novas residências. E de tempo em tempo, eles iam à casa de Deus. Eles iam ao templo para oferecer sacrifícios, aqueles sacrifícios que foram estipulados pela lei de Moisés. Eles davam os seus dízimos, davam as suas ofertas. Eles iam para o templo para participar das festas, das cerimônias que foram estabelecidas como ordenanças. Algumas daquelas festas, irmãos, como a festa de Pentecostes, que era uma festa de tradição agrícola, no início da colheita, durava 7 semanas. E os agricultores iam com as suas primícias, agradeciam a Deus durante aquelas 7 semanas. Havia uma outra festa, que era a festa dos tabernáculos, que durava
uma semana. E durante aquele período, eles fechavam as suas casas e habitavam em tendas construídas com ramos. Porém, meus amados irmãos, tudo isso não significava muito para eles. Porque ir ao templo, dar os dízimos e as ofertas, participar das cerimônias e das festas religiosas, era algo para cumprir obrigações religiosas, cívicas e sociais. E todos queriam ser politicamente corretos para não serem socialmente reprovados. Mas quando se falava em ir ao templo, fora daquelas ocasiões ditas como obrigatórias, entre aspas, eles estavam cansados. Eles tinham outras prioridades, com seus amigos e amigas, com as suas famílias, com as suas casas, com as suas fazendas. Outros tinham que se levantar muito cedo no dia seguinte, e na verdade havia um rol interminável de desculpas para não estarem na casa do Senhor, a não ser naquelas datas obrigatórias. Nós podemos dizer que não havia um coração voluntarioso para servir ao Senhor, porque eles estavam servindo ao Senhor, cumprindo um ritual religioso obrigatório. E o Senhor, para ele, conforme a escritura de 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Agora, com todo respeito, o que eles gostavam mesmo era de festas. Festas e bebidas alcoólicas. Aí ninguém se importava se a festa se prolongasse e rolasse pela madrugada. E todo mundo bebia, inclusive os sacerdotes e os profetas. Na verdade, os sacerdotes e os profetas, ao invés de serem cheios do Espírito Santo, como a Bíblia diz, e não do vinho, é o que deveriam buscar. Há uma palavra em Provérbios, irmãos, no capítulo 23, e essa palavra é muito importante, você deve guardar esta palavra, porque vai chegar um momento que vão convidar você para beber, onde a Bíblia diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Mas ali, irmãos, todo mundo bebia. Há um texto muito triste no livro do profeta Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 7, que se refere aos sacerdotes e aos profetas. Vejam, os irmãos, o que diz a Bíblia. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho. Estes quem? Os sacerdotes e os profetas. E não ficam de pé, por causa da bebida fermentada. 2 pontos. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem ficar de pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredicto. Eu sou obrigado a ler o versículo 8, que diz: todas as mesas estão cobertas de vômito, e não há um só lugar limpo. Ninguém vai falar: meu Deus,
misericórdia. Que vergonha. Mas nós podemos tirar daqui, irmãos, grandes lições. E uma delas é que nós, cada um de nós, devemos tomar o máximo cuidado para não assimilar os costumes do mundo, o vocabulário do mundo, o estilo de vida do mundo, a comida do mundo, a bebida do mundo, os conceitos do mundo, os valores do mundo, porque isso é algo que entristece o Espírito Santo. Porque aqueles sacerdotes que se confundiam quando tinham uma visão por causa do álcool, era para que eles fossem pessoas santificadas e cheias do Espírito Santo. E meus amados irmãos, não existe super santo ou super santa, sacerdote, bispo, pastor, apóstolo, irmão consagrado, irmã consagrada, que não esteja sujeito às astutas ciladas do maligno. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Agora nós não precisamos ficar com medo, porque o último versículo do livro de Judas diz que o Senhor Jesus é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Mas todos, irmãos, até sacerdotes e profetas, entristeciam o Espírito Santo, assim como hoje é possível entristecer o Espírito Santo, quando o crente, que é sacerdócio santo e real para Deus, entra em lugares onde o Espírito Santo não pode entrar para estar com ele e para ficar com ele ou ela. Há uma recomendação de Paulo em Efésios capítulo 4 e versículo 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo é sensível. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E daí, irmãos, como aquelas pessoas não se arrependeram daquele estilo de vida, mesmo tendo Deus falado explicitamente, expressamente com eles, por meio do profeta Joel, porque Deus fala, Deus sempre fala, nós sabemos que Deus fala, e a voz do Senhor, ela é inconfundível, ela é única, a voz do Senhor é incomparável. Jesus, ele disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas sabem quando é ele que está falando, e eu conheço-as, e elas me seguem. E Deus falou com aquele povo de uma maneira muito clara, não por parábolas, como nesta noite o Espírito Santo está falando conosco de uma maneira clara e direta, porque a vontade de Deus é restituir-nos os anos perdidos na vida. Essa é a vontade, e eu creio que esta mensagem o Espírito Santo nos deu para que nós façamos um realinhamento em nossas vidas, porque existem coisas que podem ser restituídas e Deus quer restituí-las. Então, irmãos, havia uma profecia e eles ouviram essa profecia. Joel era a boca de Deus para eles, e por meio do profeta houve um primeiro chamado ao arrependimento que é encontrado no capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Depois
Deus falou uma segunda vez por meio do mesmo profeta, chamando-os novamente ao arrependimento. Isso está no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Mas eles ouviram aquelas palavras da profecia, que eram palavras proféticas, palavras reveladas, mas aquelas palavras entraram em um ouvido e saíram no outro, e eles mantiveram o mesmo estilo de vida e não se arrependeram da maneira como se comportavam. E o que aconteceu, irmãos? Aquele estilo de vida egoísta, iníquo, os levou a uma espécie de espiral descendente, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aconteceu que chegou o momento da colheita. Na verdade, durante todo aquele tempo, as coisas estavam indo bem. Parecia que nada estava acontecendo. Porém, chegou o momento da colheita. E foi uma crise que se instalou no meio deles. Uma crise como nunca tinha acontecido na história do povo hebreu. Uma crise que era uma realidade a ser enfrentada. Eles tinham sucesso na agricultura e na pecuária. Porém, na verdade, todo aquele sucesso que eles experimentavam e toda aquela produtividade não acontecia por um acaso da natureza. Também, irmãos, não era porque eles plantavam sementes selecionadas ou pelos efeitos da irrigação que eles praticavam ou dos fertilizantes que eles aplicavam. Também aquele sucesso e aquela produtividade não era a combinação de fertilidade do solo com aspectos climáticos, com tecnologia aplicada à agricultura. O que fazia com que eles tivessem aquele alto rendimento e aquela alta produtividade agrícola era a bênção do Senhor. Porque com a bênção do Senhor você planta 1 e colhe 100. As medidas da bênção de Deus, elas são 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. A vontade de Deus é abençoar os seus filhos na última escala, 100 por 1. Há um exemplo na Bíblia do filho de Abraão chamado Isaque, em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Como Deus abençoou a Isaque, filho de Abraão. E todos os filhos de Abraão, e nós somos filhos de Abraão, todos os que são da fé, são filhos de Abraão, podem usufruir dessa mesma bênção. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. A razão de todo aquele sucesso na agricultura e no gado era a bênção do Senhor que estava sobre ele. Está escrito em Provérbios capítulo 10 e versículo 22, a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Historicamente, irmãos, houve um momento quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, que Deus fez uma promessa que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 8, que diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus.
Aleluia. Eu quero que você receba esta palavra, porque esta palavra é para você. Essa mesma bênção é para você. Os seus pés já estão na terra prometida. Glória a Deus. E nesta noite Deus está dizendo: eu estou mandando a minha bênção para que ela esteja contigo, esteja nos teus celeiros, esteja na sua carreira profissional, esteja nos seus negócios, esteja na sua saúde e em todo o trabalho realizado pelas suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem promessas maravilhosas. E dentre essas promessas, Ele diz: eu vou te abençoar no lugar onde você estiver. Onde você estiver plantado, você florescerá e dará muitos frutos pela bênção do Senhor. No culto da outra quinta-feira, nós meditamos em uma palavra que colocamos como título: o ponto da virada. Com o foco, como podemos ativar a ajuda de Deus? Como podemos trazer Deus para lutar as nossas lutas? Será que há algo que nós podemos fazer para ativar a ajuda de Deus? Sim, há. Então, irmãos, toda aquela produtividade, todo aquele sucesso era resultado exclusivo da bênção de Deus que estava sobre eles. A mão do Senhor estava estendida sobre eles. Eles estavam sendo abençoados por causa do estender das mãos de Deus. Mas o que aconteceu? Dentro de pouco tempo, eles se esqueceram disso. Porque, como eu já falei para os irmãos, o bem-estar, o conforto, as riquezas, a fama, funcionam como um anestésico. E a pessoa começa a se esquecer de que Deus é que é o autor de toda a bênção. E aquelas pessoas, irmãos, se esqueceram de que todo aquele sucesso tinha como causa a bênção do Senhor. Deus já havia feito uma advertência. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, antes deles entrarem na terra prometida, Deus fez uma advertência, para que quando eles estivessem lá na terra prometida, e tudo estivesse indo bem, e eles que haviam sido escravos, fossem pecuaristas, mineradores, agricultores de sucesso, comerciantes, importadores. Deus falou: quando vocês estiverem vivendo esse tempo de prosperidade, não se esqueçam que tudo veio do Senhor. E Deus disse: portanto, não digas no íntimo, no teu coração: a minha alma e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te lembrarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para gerar riquezas, para produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó e José, conforme hoje se vê claramente. Há um perigo, irmãos, é um perigo real, não é um perigo imaginário, é um perigo real, porque nós lutamos contra um inimigo que está conosco 24 horas por dia, que é a nossa carne. E há um perigo real de nós fazermos uma oração contrita a Deus com a nossa boca, orarmos palavras de gratidão por coisas alcançadas, por bênçãos alcançadas, mas lá no íntimo ter um sentimento de autossuficiência em decorrência do nosso próprio esforço,
do nosso preparo, da nossa competência. E quando a gente olhar no espelho, fala: "Oh, você conseguiu, hein? Você se esforçou e você conseguiu, hein? Você é o cara." Porém, irmãos, chegou o momento em que aquele orgulho e aquela altivez seriam quebrados. Não que Deus estivesse abandonando os filhos de Abraão, porém, eles precisavam de uma lição. Eles precisavam de um aprendizado. Eles precisavam aprender de Deus, a depender de Deus, em tudo e para tudo em suas vidas. E chegou o momento da aplicação da pedagogia de Deus, para que eles pudessem ser livres da arrogância, ser livres da incredulidade, ser livres da autossuficiência, para que eles aprendessem de uma maneira prática, não de uma maneira teórica, respondendo questionários, fazendo redação, fazendo pregações, mas aprendessem de uma maneira prática a depender de Deus. Porque é muito fácil vir aqui e fazer um sermão sobre depender de Deus. O difícil é depender de Deus, como a criança depende da mãe que o amamenta do peito, da mãe que o protege e o acalenta. E Deus fez com que eles passassem por esse estágio de aprendizado, porque aprendida a lição, Deus voltaria a abençoá-los novamente. Eles voltariam a ser abençoados por Deus. Nós podemos aprender nesta noite que é bem melhor, é bem mais confortável, é bem mais inteligente entrar pelo caminho da humilhação de forma voluntária. Aprender a caminhar no caminho da humilhação de forma voluntária. Existe uma lei espiritual em Lucas capítulo 14 e versículo 11 que diz: "Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado." Então, irmãos, o que aconteceu? Primeiro, uma praga de gafanhotos. Essa praga de gafanhotos invadiu a terra. E não foi deixado nada de verde nos campos e nas florestas. Porque os gafanhotos vieram aos bilhões de gafanhotos. E eles vieram 4 vezes seguidas, em questão de horas. Tudo o que era verde foi destruído pelos gafanhotos. E aqueles campos, aquelas plantações que estavam transbordando de flores e de frutos, que estavam já quase prontos para a colheita, dentro de poucas horas, aqueles campos estavam destruídos, devastados e vazios das suas culturas. E aquela situação afetou não somente a agricultura, mas também os animais, porque os gafanhotos comeram todas as pastagens. A magnitude, irmãos, da destruição causada pelos gafanhotos foi tão grande e tão devastadora que levaria um longo tempo, ou seja, alguns anos, para a recuperação daqueles campos e daquelas florestas. Os gafanhotos, eles são insetos importantes na Bíblia.
nós podemos nos lembrar da 8ª praga no Egito, em Êxodo capítulo 10, versículo 12, que diz: o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque eles cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixou a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Eu não sei se nós conseguimos um vídeo para que nós possamos ter uma visão como agem os gafanhotos. Os irmãos, conseguimos? Vamos ver esse vídeo, que é um vídeo de 2013. Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhotos de 15 quilômetros de extensão atravessa a rodovia nacional 7 de Madagascar. A estrada é popular entre os turistas que vêm em busca das belas paisagens. Mas hoje, quem passou por aqui observou um desastre natural que já dizimou metade das plantações da ilha. Isso pode criar danos enormes. Eles comem os pastos e também todos os arrozais e cultivos de milho que estão em período de colheita. E aussi tous les maïs qui sont en période de récolte actuellement. De acordo com especialistas, existe atualmente uma centena de enxames em Madagascar, formados por cerca de 500 bilhões de gafanhotos. E eles consomem cerca de 100 mil toneladas de vegetação todos os dias. Já temos uma pequena quantidade de arroz e poucas pessoas têm mais de 10 hectares de plantações. Depois da passagem dos gafanhotos, não há mais nada para as mulheres e crianças comerem. Nem o gado tem o que pastar. Desde que os gafanhotos chegaram, não temos mais nada. Madagascar foi atingida pelo ciclone Uruna em fevereiro e as enchentes criaram um ambiente perfeito para os insetos procriarem. As autoridades tentaram matá-los, mas os enxames eram simplesmente grandes demais. As medidas tomadas não foram suficientes, ao ponto que chegamos a uma invasão de gafanhotos. Em um dia, contamos 5 enxames em um trajeto de 20... Irmãos, como agravante para essa ação dos gafanhotos, se seguiu uma seca. E é exatamente nesse contexto de devastação e de destruição que Deus levanta o profeta Joel. E ele tem uma mensagem do juízo de Deus para aquelas pessoas que se esqueceram de Deus. Mas ele tem também uma mensagem de esperança. E essa escritura, irmãos, que nós lemos do profeta Joel, ela fala conosco de várias maneiras. A primeira mensagem que nós podemos aprender é que no meio da devastação, no meio do caos, pode haver e deve haver uma mensagem de esperança, porque a obra de Deus é soberana. Este é o primeiro ponto. Há uma palavra de esperança no meio da devastação. Há uma palavra de esperança no meio da destruição. Há uma palavra de esperança e vida onde há morte. Há uma palavra de esperança onde há falência. Os rumos, irmãos, da natureza e das nações estão nas mãos de Deus. Os rumos do Brasil
nós estamos às vésperas de eleições. Porém, os rumos do Brasil estão nas mãos de Deus. É Ele que é o Senhor da história. É Ele que está sentado no globo da terra. É Ele que reina soberanamente. É Ele que tem todo o domínio e todo o poder. Aleluia. E haverá um momento em que Deus vai conceder a sua bênção de uma forma abundante, de uma forma sem limites, de uma forma sem paralelo, para com todos aqueles e aquelas que o buscarem de todo o coração. Eu fico pensando, irmãos, como reagiram aquelas pessoas que perderam tudo com os gafanhotos e com a seca. Eu fico pensando como elas se sentiram quando olharam para a devastação total em suas vidas. Talvez elas se sentiram sem a esperança de que ainda poderia algo acontecer para mudar as coisas, para mudar aquele quadro negativo, aquele quadro de destruição. Talvez elas se sentiram como alguém que chegou ao fim do túnel e que para elas não havia mais saída, como a pessoa que busca um médico e depois do diagnóstico, o médico diz: a sua doença não tem cura. Talvez elas se sentiram deprimidas, com medo, com aquele aperto no coração que dá a sensação de que tudo acabou, de que é o ponto final, de que tudo foi inútil. Talvez elas se sentiram com vontade de desistir até mesmo da vida. Eu até anotei aqui, pode ser que alguns se entregaram ao trabalho 24 horas por dia, trabalhando como loucos, pensando que trabalhando muito, pensando que dando duro, podiam fazer algo para mudar aquele quadro. Enquanto eu preparava esta mensagem, irmãos, eu me lembrei de uma passagem na minha vida, quando eu era pequeno, entre 9 e 10 anos, eu trabalhava com meu pai na lavoura, e nós plantávamos arroz em uma várzea, na margem do rio Paranapanema, margem paulista do rio Paranapanema. E aconteceu que por 2 anos seguidos, nós perdemos toda a lavoura. Eram épocas de colheita, e quem trabalha na roça levanta muito cedo, por isso que almoça cedo. 10 horas já está morrendo de fome. Chegamos cedo lá na nossa plantação e havia uma inundação total naquela área. Aquela área ficava na margem do rio Paranapanema, e foram abertas as comportas de uma represa, e o rio transbordou e atingiu a nossa plantação. No primeiro ano, nós já tínhamos cortado o arroz, e o arroz estava secando para depois ser batido para separar o grão da palha. E quando nós chegamos, aquele arroz estava todo boiando por causa da inundação. No segundo ano, aconteceu a mesma coisa. O arroz estava, a gente fala, cacheado. Os cachos caem assim porque ficam pesados. Alguém conhece plantação de arroz aqui? Ah, muita gente. Os cachos viram assim porque ficam pesados, e a gente fica esperando o arroz amadurecer, o grão ficar firme,
para poder fazer o corte e depois a secagem e depois, como eu falei para os irmãos, separar o grão, os grãos da palha. E o arroz estava esperando a época do corte. E uma manhã, quando nós chegamos, estava tudo inundado. Só podia passar por ali de barco. Olha, meus amados irmãos, é uma sensação de dor. É uma sensação de impotência, de não se poder fazer nada. As pessoas que já perderam um emprego passaram por essa sensação. Quando acorda de manhã, naquele horário que chega uma hora que não precisa mais despertador, a pessoa acorda com seu relógio biológico e ela acorda e diz: e agora, para onde eu vou? O que eu faço agora? Devastações, irmãos, acontecem na vida. Há pessoas que tiveram membros do seu corpo amputados. Há pessoas que por um acidente perderam a mobilidade. Os irmãos que assistiram o jogo da Copa do Mundo, quantos aqui não assistiram? Poucos, hein? Os irmãos que assistiram o jogo viram um rapaz chamado Juliano Pinto, que deu o chute inicial na brazuca, na abertura da Copa do Mundo, utilizando um equipamento que se chama exoesqueleto. É um jovem que ficou paraplégico com 21 anos. Ele sofreu um acidente de carro e há 8 anos ele está paraplégico. Há pessoas que perderam a visão, como o pastor José Augusto, que todos nós conhecemos. Ele perdeu a visão por diabetes. Há pessoas que passaram pela experiência de Jó. Em um só dia, Jó perdeu seus 7 filhos e suas 3 filhas. Naquele mesmo dia, perdeu todos os seus bens. Depois, ele perdeu a sua saúde. Há pessoas que perderam, irmãos. Passaram pela dor da perda. Há pessoas que perderam a sua reputação. O seu nome foi parar na lama. Eu acredito que muitos de nós já tivemos a sensação ou a experiência de ter perdido tudo ou de ter perdido alguma coisa que era muito importante na vida. No meu caso lá, e da minha família, os irmãos que trabalharam na roça sabem, você trabalha o ano inteiro, você só tem uma colheita. Se você perder aquela colheita, perdeu o trabalho do ano todo. E nós perdemos, nós já éramos pobres, e ainda perdemos a colheita de um ano, e perdemos a colheita do outro ano. Aí foi que a pobreza apertou. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo nos trouxe nesta noite, porque eu aprendi que a palavra de Deus, ela é enviada para curar, é enviada para libertar, mas ela é enviada também para prevenir, porque todo ser humano, mais cedo ou mais tarde na vida, vai provar o cálice amargo. Uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos estar preparados, porque em algum momento da vida, nós vamos precisar desta palavra. Eu formulei aqui 2 perguntas. A primeira: como você se sente quando coisas ou circunstâncias negativas atacam a sua vida? Como você se sente ou se sentiria se um enxame de gafanhotos destrutivos de repente aparecessem em sua vida, destruindo tudo? A Bíblia, ela aponta 4 grupos de gafanhotos e diz que cada grupo
tinha a sua atividade. Em Joel, capítulo 1, versículo 4, diz: o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. 4 tipos: o cortador, o migrador, que algumas traduções chamam de peregrino, o devorador e o destruidor ou devastador. Cada um representa diferentes formas de destruição, mas que se completam com uma total devastação. Eu acredito que nós já tivemos a experiência de coisas que nos atingiram e nós falamos: bom, eu estava tomando muito cuidado, eu estava atento para este lado, mas o que veio foi pelo lado, pela direção que eu não estava esperando. A Bíblia diz que o que um grupo deixou para trás, os outros cortaram, comeram, devoraram e devastaram. Ou seja, os problemas vieram de todas as direções, vieram de todos os lados, vieram sucessivamente, chegaram juntos e vieram com força de destruição. Existem épocas em nossas vidas, irmãos, que são épocas de abundância. São épocas de vacas gordas. Mas existem outras épocas, que são épocas de fome, de solidão e de devastação. E nós precisamos entender que mesmo o tempo da fome, da solidão e da devastação, ele tem um propósito divino em nossas vidas e viabilizam coisas em nossas almas que somente passando por aquelas circunstâncias difíceis da vida é que podiam ser realizadas. Às vezes Deus quer chamar a nossa atenção, Deus quer nos ensinar algo, até mesmo para nos proteger, mas às vezes Deus não consegue chamar a nossa atenção, porque tudo está indo tão bem e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E quando coisas ruins acontecem, nós queremos saber o porquê. Qual é a origem? São questionamentos normais, irmãos. Será que é um juízo de Deus? Será que Deus está pesando a sua mão sobre mim? Será que eu estou sendo punido por causa dos meus pecados? Ou serão apenas circunstâncias naturais da vida? Será que coisas ruins acontecem por causa de nossas escolhas erradas e ruins? Ou será que isso aconteceu apenas porque eu estava no lugar errado na hora errada? Eu fiquei pensando, irmãos, em respostas e eu cheguei à conclusão que todas as alternativas acima estão corretas. E a partir das nossas experiências pessoais, nós podemos dizer que o sofrimento pode ser resultado direto das nossas escolhas erradas e das nossas decisões erradas. É uma hipótese. E no caso que nós estamos estudando, que era o caso do povo de Judá, eles deram causa àquela problemática. Porém, eles não conseguiam ver. Eles estavam de tal forma anestesiados, entorpecidos, que eles não conseguiam ver, não conseguiam entender que eles eram sujeitos ativos para o agravamento do problema, por causa do estilo de vida que eles estavam levando. É como os irmãos sabem, eu fiz o curso de Direito. No curso de Direito há uma cadeira chamada Medicina Legal. E eu lembro, o meu professor de Medicina Legal era um psiquiatra, e nós estudamos muito profundamente uma área chamada vitimologia, que é o estudo sobre o comportamento da vítima. Se a vítima, ela contribui
para ser vitimada, se ela tem uma participação para a ocorrência do crime, se ela concorre, qual é a contribuição dela. E dentre vários tipos na classificação de vítimas, nós temos a vítima ativa, que é aquela vítima que contribui para ser vitimada, porque sem a participação daquela vítima, o crime não teria acontecido. Eu lembro que o exemplo clássico de vítima ativa era reagir a um assalto à mão armada sem estar devidamente habilitado. E muitas vezes, irmãos, nós não nos damos conta, nós não conseguimos enxergar que nós estamos contribuindo para o surgimento do problema, para o agravamento do problema com as nossas ações ou as nossas reações. Outras vezes, irmãos, coisas negativas e destrutivas acontecem por circunstâncias fortuitas. E os gafanhotos chegam e destroem, como no caso de desastre, inundações, terremotos. A doença pode invadir a vida de uma pessoa e a saúde dessa pessoa ficar em ruínas. Muitas vezes coisas negativas acontecem e nós não podíamos fazer nada para evitar, e ninguém poderia nos ajudar a evitar. Às vezes, bons trabalhadores são injustiçados e são os primeiros a perderem os seus empregos, os mais dedicados. Aqueles que chegam primeiro e saem por último, às vezes são os primeiros a serem despedidos. Um acidente, uma bala perdida. Esses dias eu vi um caso que me deixou com o coração assim, muito dolorido. É um garoto de 6 anos, seu nome Eric Cordeiro Ribeiro, no dia 31 de maio. Esse garoto, essa criança, era filha de um casal da Assembleia de Deus em Vitória do Espírito Santo. E ele estava brincando com um coleguinha quando houve um tiroteio e uma bala perdida atingiu essa criança e o matou. Ele foi velado na congregação da Assembleia de Deus, ali naquele bairro da Grande Vitória. E no dia 1º de junho, ele foi sepultado. Agora os irmãos vejam as palavras de sua mãe, irmã Jaqueline. Eu fiquei comovido com as palavras da sua mãe. Ela disse: ele brincava, não falava palavrão, só pensava na igreja e chorava quando a gente não ia. Eu não li isso em site cristão. Isso daí foi uma reportagem, eu estava procurando pelo Google, quando preparava esta mensagem, bala perdida, e encontrei a história recente desse menino numa reportagem que passou na TV Gazeta. E o Espírito Santo então falou pela boca do profeta Joel. E por meio do profeta Joel, trouxe uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança por meio daquela palavra profética. E a palavra foi: restituir-vos-ei os anos perdidos. Irmãos, eu cada vez que prego aqui, eu penso, é muito fácil pregar. O difícil é praticar. É por isso que Tiago falou: sede não apenas ouvintes da palavra, mas sede praticantes da palavra. Porque às vezes é difícil acreditar que existe esperança quando se trata de nós mesmos. Quando somos nós que estamos diante da dor, diante da tristeza, diante do prejuízo irreparável, diante de uma situação humanamente irreversível. Agora o versículo 25 é o versículo da esperança. E é provavelmente o versículo mais conhecido dessa escritura que nós estamos lendo. Porque era a boca de Deus falando. E essa palavra era para o passado e é para nós também no presente.
Era Deus falando: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Como os irmãos acham que as pessoas reagiram a essa profecia? Eu fiquei pensando. Alguns podem ter dito: a situação é desesperadora. Eu preciso, mas eu não consigo acreditar nessa profecia. Outros, quem sabe, disseram: eu gostaria de acreditar, mas eu não consigo. Outros podem ter dito: bom, então traga o vinho, traga o trigo, traga o azeite, e daí eu acredito, porque eu só acredito se eu ver. Agora, a promessa de Deus, pela boca do profeta, era de que a abundância agrícola voltaria, que haveria um retorno das bênçãos de Deus, como nos primeiros dias. Que aqueles maus anos das pragas de gafanhotos, da seca, da fome, da carestia, da vergonha, do endividamento nacional, desapareceria. E eles seriam totalmente restaurados, porque Deus daria novamente as chuvas, as sementes germinariam, as plantas novamente cresceriam, dariam flores e frutos. E a agonia daqueles anos tristes e sombrios seria restaurada, e aquela página triste seria virada. E Deus disse: restituirei os anos perdidos, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Agora, irmãos, como isso se aplica a nós hoje? Pode ser que algumas coisas em sua vida precisam ser restauradas. Coisas que você já deu como perdidas para sempre, porque o tempo passou. Quem sabe, pode ser recursos financeiros, atividades profissionais, estudos, amizades, relacionamentos, saúde e até mesmo oportunidades perdidas. E a pessoa diz: ah, se eu pudesse começar de novo. Como seria bom se eu pudesse ter uma nova oportunidade. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Você não pode fazer a viagem de volta no tempo, mas Deus pode. Ele é o Senhor do tempo. Há uma palavra que Pedro diz na segunda epístola, capítulo 3, versículo 8. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu não posso recuperar os anos perdidos em minha vida, mas Deus pode. Você não pode recuperar o tempo perdido, mas Deus pode restituir. E não importa quantos anos, quantos tenham sido os anos perdidos. Moisés, no Salmo 90, versículo 4, diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. A mensagem, irmãos, do Espírito Santo para nós nesta noite é muito clara. Deus está dizendo: restituir-vos-ei os anos perdidos. Alguém pode dizer: eu gostaria de ver essas mudanças.
Mas isso não vai acontecer. As coisas não são assim. Eu quero dizer a você, não ouça essa voz porque não é do Espírito Santo. Alguém pode dizer, eu ficaria feliz se as coisas mudassem para mim, mas eu não consigo mudar o meu estilo de vida, é o meu jeito, eu sou assim. O Espírito Santo está aqui para ajudar você a desenvolver a sua salvação, para ajudar você a desenvolver a sua santificação, para que você tenha a mente de Cristo, raciocine com a mente de Cristo, fale palavras que são oriundas do raciocínio com a mente de Cristo. E nesta noite, irmãos, eu fui encarregado pelo Espírito Santo para trazer esta palavra e para entregar esta palavra para você como um tesouro de grande valor. Quem sabe você tem sido questionado, as pessoas talvez tenham perguntado de que adianta você ser crente? Ou onde está o seu Deus? Quem sabe você tem sido envergonhado ou envergonhada e tem sido obrigado a andar de cabeça baixa. Deus está dizendo: eis que eu vos envio o trigo, o vinho e o azeite. O trigo é a palavra de Deus. O vinho novo é a alegria do Espírito Santo. E o azeite é a unção do Espírito Santo. Trigo, vinho novo e azeite. Eu creio que nós podemos começar a comemorar, a exaltar e a exultar, porque é o Senhor quem faz isso. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 23, diz: alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã e a serôdia, como outrora as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Trigo, vinho novo e azeite. E Deus dizendo: o meu povo não será mais envergonhado. E no versículo seguinte, outra vez Deus diz: agora é para sempre, o meu povo nunca mais será envergonhado. Agora, você tem que estar pronto para a restituição. Você tem que se preparar para a restauração. E é uma questão, irmãos, de inteligência. Estar pronto ou pronta para a cura e a restituição. Nós não podemos ficar segurando aquela mala, aquela velha bagagem em nossas vidas, carregada de ressentimento, falta de perdão, mágoas, malícias, ciúmes, falta de vontade de fazer a vontade de Deus. Porque existem pré-requisitos para a restauração. E eu quero encerrar com isto aqui. A restauração não aconteceria automaticamente. Os gafanhotos não vão embora automaticamente. Se nós voltarmos lá para o começo da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 10, a 8ª praga do Egito, que nós já lemos no início desta mensagem, nós vamos constatar que os gafanhotos só desapareceram depois que Faraó chamou Moisés e Arão e pediu perdão pelo seu pecado. E Moisés orou por ele. Foi depois da confissão de Faraó, depois da oração de Moisés, que Deus agiu. A Bíblia diz que Deus enviou um forte vento ocidental, que levou todos os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho.
no capítulo 10, versículo 19, no final do capítulo, diz que não ficou um só gafanhoto em toda a terra do Egito, porque a obra de Deus é uma obra completa. O que Deus vai fazer na sua vida é de tal forma completa que não ficará nem vestígio da devastação. Haverá uma recordação, mas não haverá um sinal da devastação. Não ficará um único gafanhoto. Aleluia. E neste capítulo 2 de Joel, irmãos, que é o texto que nós estamos envolvidos, estão algumas coisas que o povo precisaria fazer antes de que aquele estado de destruição mudasse para eles. Bem no meio do problema, a profecia veio dizendo: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Versículo 14. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. O profeta estava dizendo para aquelas pessoas, porque elas estavam acostumadas a rasgar as suas roupas e a sentar no pó e na cinza como um sinal de arrependimento. Mas o profeta estava dizendo: não rasguem mais as vossas roupas. Não rasguem mais as vossas roupas como um sinal de arrependimento. Rasgue os vossos corações. Ele estava dizendo: o arrependimento tem que ser de todo o coração. Ele estava dizendo: Deus não quer que nós nos apresentemos arrependidos com uma exposição externa. O arrependido tem que arrepender de dentro para fora, tem que ser um arrependimento no coração. E ele estava dizendo: então invoquem o nome do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele, sem exceção, todo aquele e toda aquela que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é uma decisão, irmãos. Não é porque eu estou sentindo, eu estou com vontade de invocar o nome do Senhor. Voltar-se para o Senhor é um ato de vontade. Não é apenas uma resposta emocional por causa dos meus sentimentos. Aleluia. Bendito seja o Senhor. A promessa está ao seu alcance. O que Deus está dizendo é: restituir-vos-ei os anos perdidos. A nossa parte é apenas voltar-se para o Senhor. É apenas dar alguns passos para o Senhor. Alguns passos. Voltar-se para o Senhor. Porque se você voltar-se para o Senhor, arrepender-se de todo o coração, voltar-se para Deus de todo o coração, você estará atendendo aos pré-requisitos da palavra do Senhor. Então o Senhor estará restituindo os anos perdidos. Quantos podem levantar a mão e manter a sua mão levantada? Ó Senhor, ao longo de nossas vidas, em algum momento, nós experimentamos perdas que para nós
são definitivas. Porém, o Senhor é o Deus soberano, dominador, onipotente. O Senhor não precisa de matéria-prima. E o Senhor não está sujeito ao transcurso do tempo para fazer com que as restituições aconteçam. Da nossa parte, Senhor, há uma disposição para que nós nos voltemos para Ti, com jejuns, com lamentos, com choros, com orações, com rendição completa, com entrega total. Há um sentimento, Senhor, e uma deliberação que se completam de que nós entreguemos todas as coisas em Tuas mãos. Queremos pedir que o Senhor nos prepare para este momento da restituição, perdoando os nossos pecados, apagando, Senhor, as nossas culpas, os nossos erros. E nós queremos, com palavras de nossas próprias bocas, manifestar e liberar o perdão a todos aqueles que de alguma maneira nos ofenderam, tiraram algum bem, quer seja por roubo ou por furto, quer seja, Senhor, furtivamente, ou quer seja por força, até mesmo a mão armada. Nesta noite nós estamos perante a Tua presença, neste momento em que nós nos preparamos para a restituição dos anos perdidos. Nós queremos, Senhor, em um ato de vontade, movido pelo Espírito Santo, mas um ato deliberado, queremos, Senhor, liberar o perdão a todos aqueles e aquelas que em algum momento de nossas vidas causaram algum tipo de prejuízo de qualquer ordem. Nós estamos, Senhor, pedindo a Tua ajuda. Nós estamos pedindo o Teu auxílio, para que nós possamos estar aptos, para que nós possamos estar preparados para a restituição dos anos perdidos. Aleluia. Assim como também, Senhor, queremos renovar o nosso pacto contigo. Queremos renovar a nossa aliança contigo. Queremos novamente, Senhor, vir aos Teus pés e dizer: Senhor, aceita-me, eu sou um pecador. Oh, aleluia. Nós queremos melhor Te servir, Senhor. Nós queremos estar mais dispostos. Nós queremos estar mais disponíveis. Oh, aleluia. Nós estamos perante a Tua presença para renovar a nossa aliança contigo, a nossa disposição de Te amar e de Te servir de todo o coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, alma e corpo, sem reservas, sem limites, entrega total, absoluta, entrega radical. Aleluia, 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 aleluia. Nós queremos nos voltar para Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Dá-nos a sabedoria para tal, Senhor. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos a vencer, Espírito Santo, esses dias que são maus, esses dias sedutores do mundo, de Satanás e da carne. Ajuda-nos a vencer esses inimigos. Oh, aleluia, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus veio para aquele povo uma primeira vez.
A palavra de Deus veio uma segunda vez: arrependei-vos. Arrependimento, aleluia, é a continuação da mensagem do culto em inglês. Aleluia. Há um novo tempo. Agora você tem que romper com o velho estilo, com os velhos costumes, com a velha proposta. Aleluia. Com o estilo do mundo de comprar e de vender, com o estilo do mundo de negociar, com o estilo do mundo de se comunicar. Você tem que romper com o velho estilo, para que o novo em Cristo possa se tornar uma realidade em sua vida. E então haverá restituição. Porque aquele que não pode mentir está dizendo: restituir-vos-ei os anos perdidos. Os anos perdidos serão restituídos. Os anos perdidos serão restituídos pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus, porque foi a boca do Senhor que eu disse: restituir-vos-ei os anos perdidos. Eu quero pedir que, por favor, todos se coloquem de pé. Eu não sei se há entre nós alguém que está afastado da casa de Deus, ou alguém que nessa noite quer efetivamente realizar um novo pacto com Deus, quer seja pela primeira vez, quer seja por uma renovação. Se você está ao lado de alguém que você não sabe se a pessoa já entregou a sua vida formalmente a Cristo, eu quero que você fale, porque vir a Cristo exige protocolo. Vir a Cristo exige crer com o coração e confessar com a boca. Isso é protocolo, isso é formalidade. Aleluia. E nós queremos dar esta oportunidade para que nesta noite você faça este protocolo com Cristo. É uma formalidade. Jesus falou que aquele que confessasse o seu nome diante dos homens, Ele o confessaria diante dos anjos e diante do Pai. Vir a Cristo exige confissão expressa. É com o coração que se crê, mas é com a boca que se faz confissão. Exige expressão. Aleluia. Eu quero, se você está ao lado de alguém, eu quero que você ajude essa pessoa neste momento tão importante de decisão, para que ela venha, através dessa confissão, fazer uma aliança de vida com Jesus Cristo. Aliança de vida com Jesus Cristo. De religiões o mundo está cheio. Jesus é a solução. Aleluia. Eu quero convidar você para fazer a sua entrega nesta noite. Aleluia. Nós vamos encerrar este culto, irmãos. Enquanto nós esperamos você, nós vamos cantar: Jesus, 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 Jesus.